Diz assim a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nós têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nós temos sido doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aqui Deus fala, através do apóstolo Pedro, aquele homem que antigamente, no começo da sua caminhada, era meio feito a facão, igual muitas vezes nós na nossa caminhada. Mas o momento que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele foi mudado e ele foi usado poderosamente para ganhar milhares de almas para o reino de Deus. E agora aqui ele está já velho, quase, quem sabe, com mais de 90 anos, ele está escrevendo esta segunda carta e a última carta dele, anunciando e ensinando nós a permanecer firmados em Jesus. E aqui ele está dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pleno conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Enquanto ele não tinha esse pleno conhecimento, ele chegou a negar a Jesus. Negou Jesus por 3 vezes, porque ele não estava cheio desse conhecimento, ele não conhecia ao Senhor Jesus. E nós precisamos ter esse conhecimento para servirmos ao Senhor. A salvação, ela é uma experiência pessoal. A pessoa conhece Jesus, e Jesus Cristo é pela fé. Nós temos que ter fé e conhecer Jesus através da fé, porque a palavra do Senhor nos diz em João 17, verso 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Aleluia. Então conhecer Jesus é pela fé, mas conhecer Jesus não é só de ouvir falar.
Conhecer Jesus é experiência com Ele, é andar com Ele, é servir a Ele, é obedecer a palavra dEle, é viver para Ele e por Ele, para a glória e louvor do nome do Senhor. Muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus, nós ouvimos e vimos acontecer milagres na vida de outras pessoas, e nós achamos isso maravilhoso, bonito, e é mesmo. Mas muitas das vezes na nossa caminhada nós ainda não tivemos um conhecimento total de Jesus, não tivemos ainda uma experiência com Ele, assim como Pedro pôde ter essa experiência depois que ele foi cheio do Espírito Santo, que ele foi para Jerusalém, esperou ali por 10 dias, e quando o poder do Espírito Santo desceu sobre a vida dele, quando alguém falou para aquela multidão de pessoas que estavam ali, falando em mistérios, em outras línguas, e dizendo que esse povo estava embriagado, ele se pôs de pé e desmentiu, falou: esse povo não está embriagado, esse povo está cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esse povo teve um encontro real com Jesus. Esse povo realmente experimentou a grandeza do poder de Deus. Eles não estão embriagados. E quando ele começou a pregar essa palavra, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então vamos nós ter conhecimento de Jesus, mas vamos ter também o poder de Deus na nossa vida para poder dizer que nós conhecemos Jesus. Nós vemos que Jó, através da palavra, nós vemos que Jó, ele conhecia a Deus, ele oferecia sacrifício ao Senhor, mas quando veio a luta, a provação, ele continuou servindo a Deus. Mas lá no último capítulo de Jó, ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos, e eu me abomino, me arrependo e me coloco no pó e na cinza, porque a glória de Deus, o poder de Deus é tão grande, e a presença do Senhor fez ele se arrepender de tudo, ainda que a Bíblia diz que ele não pecou contra o Senhor, mas ele caiu por terra, ele se prostrou, ele se colocou no pó e na cinza, e ele reconheceu que agora ele conhecia o Senhor de verdade. Você já teve experiência com o Senhor? De poder dizer: agora eu sei que o Senhor é comigo, agora eu sei que o Senhor me guarda, agora eu sei que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, agora eu sirvo a Ele de verdade, porque Ele realmente é o meu Senhor, e Ele é Deus, e Ele não pode se negar, Ele continua sendo Deus em todos os tempos. Nós é que muitas vezes na nossa caminhada nós não temos essa experiência, porque nós oramos sim, oramos bastante muitas vezes, mas oramos aquilo que nós queremos que Deus faça, oramos que pedimos aquilo que nós queremos para nós, mas quando Deus quer falar conosco o que Ele quer de nós, nós levantamos do nosso lugar, quem sabe do quarto fechado, das portas fechadas, e quando Deus quer falar o que Ele quer de nós, nós levantamos e não temos tempo. Nós saímos da presença do Senhor e deixamos Deus, quem sabe, falando sozinho. O Senhor agindo de uma maneira que Ele gostaria de agir, mas eu e você não damos oportunidade para que Deus realmente se manifesta na nossa vida de uma maneira poderosa. Então deixa Deus agir na tua vida nessa noite. Deixa Ele falar contigo. Eu não estou falando para você, estou falando de nós. Eu estou falando que cada um de nós, muitas das vezes, nós saímos da presença do Senhor sem a resposta, porque nós não esperamos a resposta de Deus. Mas nós devemos ter o conhecimento do poder de Deus. E para ter, eu preciso ter fé e preciso acreditar no poder e na glória do Senhor. O verso 3 aqui nos chama muita atenção, onde Pedro está dizendo: visto como pelo seu divino poder não tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aleluia. Para a sua própria glória e virtude. Ele visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo
aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Conhecimento completo. Não adianta eu conhecer Jesus, né, de ouvir falar, de ver agir na vida de outras pessoas. Eu tenho que ter o conhecimento completo, porque Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então eu e você, né, nós somos chamados para a glória do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz lá em Coríntios 11, verso 7, Coríntios 11, verso 7, que o homem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Vamos ler a palavra do Senhor, Coríntios 11, verso 7, aonde nos diz essa palavra maravilhosa ao nosso coração. Diz assim: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Hoje pela manhã eu falei, né, que a mulher é a glória do homem. E muitas vezes, né, quando o homem ou quando a mulher não quer se cuidar bem, a gente tem vergonha de sair com ela, né? Quando ela está descabelada, mal arrumada, né, um chinelo de uma cor, outra de outra, a unha mal feita, né? Ela deve ser a glória do homem, mas muitas vezes o homem se envergonha de sair, porque não, quem sabe o homem até quer que ela se arrume, mas ela não se arruma como deve de se arrumar. Então o homem sai, mas sai com vergonha, né, andando perto da mulher, e tem vergonha de apresentá-la como sua esposa. Mas eu e você, nós somos a glória de Deus. E será que muitas vezes na nossa caminhada do dia a dia, Deus não tem vergonha de nós? Porque muitas vezes nós temos vergonha de dizer que nós somos cristãos. Por que nós temos vergonha de dizer que somos cristãos? Porque nós não estamos refletindo a glória de Deus. Porque nós somos chamados para a glória do Senhor. E muitas das vezes na nossa caminhada, nós não refletimos essa glória de Deus na nossa vida. Então nós nos envergonhamos de falar do grande amor de Deus. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo que nós somos chamados para a sua glória e virtude. O que é virtude? Virtude é retidão, moral, né? Sermos pessoas com moral, que fala e cumpre com aquilo que fala, que faz e faz bem feito, e age conforme a palavra de Deus, realiza aquilo que realmente foi chamado para realizar. O homem que tem moral, né? E nós somos chamados para a glória e virtude, para a glória e moral do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Retidão moral é a virtude. Então devemos ser retos, devemos viver conforme a palavra de Deus exige, para que realmente Ele não venha se envergonhar de andar conosco. E muitas vezes nós deixamos só por desobediência nossa, por falta de cumprimento com a palavra de Deus na nossa vida. Nós vemos a palavra do Senhor, né, no versículo 4, ela nos diz assim: observe a definição observe a definição de cristão, coparticipante da maturidade divina. O verso 4 está dizendo aqui: pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões de que há no mundo, pelas quais nós têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vós torneis coparticipantes da natureza divina. Essa natureza divina, ela precisa estar na minha vida e na tua vida. Se nós não tivermos a natureza divina, nós somos cristãos falsos e cristãos fora do plano de Deus e do projeto do Senhor. O cristão nasceu de novo na família de Deus e tem a natureza dele em seu interior.
as pessoas que no interior tentam viver como cristão, mas não têm essa natureza divina em seu interior, são enganosas e serão derrotadas. As pessoas que não têm a natureza divina na sua alma, no seu coração, ela caminha, no final ela é derrotada. Quando vem a luta, quando vem a perseguição, quando vem o mundo vem oferecendo as suas bandejas, ela cai, ela se prostra e ela vai sendo derrotada, porque ela não tem ainda a natureza divina no seu coração. Então essa pessoa que não tem a natureza divina, a Bíblia diz que ela é falsa, ela está em falsidade. Não estou falando de crente fraco, que muitas vezes para por algum motivo, por alguma luta, ele para ou às vezes sai e fica parado em casa por um tempo, mas ele não está desviado. Mas aquele que não tem a natureza divina, ele em pouco tempo ele deixa as paixões do mundo voltar e brotar na sua vida, e ele volta realmente a fazer aquilo que a palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 20, diz aqui: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Olha o que Pedro fala aqui, né? Chama o desviado aquele que volta atrás, igual, né, o porco, né? O porco ele não tem, ele não muda, né? Ele é lavado, pode pôr ele lá cuidando bem dele, lavou, tá limpinho, bonitinho, pode colocar, né, um anel de ouro, uma pulseira, tudo que você solta ele, vai para a lama e ele se suja tudo. Então o cristão verdadeiro, ele está completamente embutido e infiltrado na grandeza, no poder de Deus e no conhecimento da palavra. Mas aquele que é falso, ele vai indo ao ponto de ele voltar para a lama novamente. Então eu e você que estamos aqui, podemos muitas vezes estar fracos, mas devemos estar firmados em Jesus e na sua palavra, porque a sua palavra é fiel e é verdadeira. Então o cristão que somente se batizou e não foi mudado, a sua vida não foi mudada, ele continua sempre no mesmo caminho da falsificação, da falsidade, do engano, ele não foi mudado. Mas o cristão que foi mudado, ele deve crescer cada dia mais e se aprofundar, porque nós fomos chamados pelo próprio Senhor para sermos a sua glória e a sua virtude. Aleluia. Então você e eu, nós somos chamados para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Então aqui nós mostra a palavra, né, a salvação, do conhecimento dessa salvação era pela fé, e nós cristãos devemos nos aprofundar em Deus, na sua palavra, porque nós não fomos chamados para qualquer coisa, fomos chamados para a glória e louvor do seu santo nome, pelas quais nós têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vós torneis co-participantes da natureza divina. Aleluia. Verso 5 diz: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associais com a vossa fé a virtude, com a virtude e o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança,
e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Aleluia. Então você que tem, né, essa presença gloriosa de Deus, essa natureza divina está em tua vida, na minha vida. Então nós caminhamos cada dia, né, mudamos cada dia, nós aperfeiçoamos mais, né, porque através da palavra nós somos mudados e transformados. Começamos, né, pela fé entendemos que a virtude precisa estar em nós, e essa virtude é a retidão moral, e essa retidão moral, ela começa a trazer conhecimento da grandeza de Deus. Sem essa retidão moral, eu e você não conseguimos adentrar no conhecimento da grandeza de Deus. Mas quando nós nos convertemos e deixamos que realmente a virtude age em nós, através dessa virtude e o poder de Deus em nós, a glória de Deus, nós entendemos que nós precisamos ter essa virtude moral, retidão moral, viver a palavra de Deus e sermos guiados por fé. E quando tem a virtude traz o conhecimento de Deus. Sem essa virtude moral, nós não temos conhecimento. E com o conhecimento, nós encontramos então o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. E com a piedade, a fraternidade e o amor. A palavra continua dizendo, no verso 8: porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de Deus. Porque estas coisas existindo em vós, né, essas atitudes, né, da virtude, do conhecimento, da profundidade, do domínio próprio, da perseverança, então nós diz, por essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais há essas coisas divinas em nós, do conhecimento de Deus, da profundidade, mais nós crescemos e mais nós entendemos e conhecemos a Deus como realmente precisamos conhecer quem Ele é e o que Ele faz por nós e o que Ele quer fazer por nós e o que Ele quer que nós façamos para Ele, no reino dEle, para a glória do nome dEle. Aleluia. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis nem em tempo algum. Aleluia. Não tropeçareis. O verso 9 aqui, ele também nos chama a atenção, diz assim: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Então, se não tiver a virtude de Deus na nossa vida, esse conhecimento, essa profundidade da virtude de Deus, do conhecimento de Deus, a Bíblia diz que é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Eu e você, nós precisamos crescer. Se nós não crescer é porque estamos cegos e achamos que nós estamos bonzinhos, chega, e que nós aceitamos Jesus e estamos prontos para morar com Ele. Não, nós precisamos crescer, porque Deus quer fazer da minha vida e da tua vida a sua glória e a sua virtude. Aleluia. Pois desta maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No verso 11, completando diz: pois desta maneira é que vós será amplamente suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conheça a Deus, conheça a vontade de Deus, ouça o Espírito Santo de Deus falar com você. Deixa Deus trabalhar na tua vida e vamos deixar que Ele faça a sua obra em nós e que possamos refletir a glória de Deus.
através da nossa vida, e que o mundo possa ver que realmente eu e vocês somos diferentes. Não vivemos mais as paixões mundanas, não vivemos mais os desejos carnais, mas vivemos o pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quando temos esse pleno conhecimento, então nós temos essa entrada eterna junto com o Senhor Jesus no reino eterno para a eternidade. Que Deus nos dê graça, que Deus nos fortaleça para que possamos viver nessa vitória, nessa graça